Bom dia, senhor presidente, deputado Júlio Garcia, senhores deputados, deputadas e aqueles e aquelas que nos acompanham através da TVAL, Rádio Digital. Ata da quarta sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 13 de fevereiro de 2019, sob a presidência do deputado Júlio Garcia. Às 14 horas do dia 13 de fevereiro do ano de 2019, nesta cidade de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo um quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Laércio Schuster, primeiro secretário, para proceder à leitura da ata da sessão anterior, que, na sequência, foi aprovada sem restrições. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações. Ocuparam a tribuna os senhores deputados Fabiano da Luz, Ricardo Alba, doutor Vicente Caro Preso e a senhora deputada Luciane Carbinati. Grande expediente. Neste horário destinado aos partidos políticos, ocuparam a tribuna os senhores deputados Altair Silva e Nazareno Martins, Bloco, PP, PSB, PRB e PV. Milton Obos, Bloco Social Democrático, PSD. Neudi Sareta, PT. Ada de Luca, MDB. E Gessé Lopes, Bloco Social Liberal, PSL. Ordem do dia. Foram aprovados os pedidos de informação números 31, 32, 2019. As moções números 25 a 29, 2019, bem como os requerimentos números 59, 60 e 62, 2019. Outro sim, o senhor presidente deferiu requerimentos números 57, 58 e 61, 2019 e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações números 59 a 64, 2019. Explicações pessoais. Fizeram uso da tribuna os senhores deputados Márcios Machado e Bruno Souza. Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra ordinária para o dia seguinte no horário regimental. E para constar, o secretário fez e mandou digitar a presente ata. Era que tínhamos, senhor presidente Júlio Garcia. Muito obrigado, deputado Padre Pedro. Na forma do regimento interno, damos a ata ora lida por aprovada. Solicita a assessoria que proceda à distribuição do expediente. Antes de breves comunicações, a presidência faz o seguinte comunicado. A presidência comunica ao plenário o número de vagas que cabe a cada bancada ou bloco parlamentar para a constituição da Comissão Parlamentar de Inquérito, que tem por finalidade a investigação das ilicitudes eventualmente praticadas nas obras da Ponte Erciluz em procedimentos licitatórios ocorridos desde sua interdição até a atualidade, que será composta de 9 membros, conforme prevê o regimento interno. Bancada do MDB, 2 membros. Bancada do Bloco Social Liberal, 2 membros. Bancada do Bloco Parlamentar, constituído por PP, PSB, PRB e PV, 2 membros. Bloco Social Democrático, 2 membros. E a bancada do Partido dos Trabalhadores, 1 membro. Assim, abrimos prazo de 2 sessões ordinárias para a indicação dos membros pelas bancadas ou blocos parlamentares. O requerimento que foi encaminhado à presidência foi submetido à Procuradoria da Assembleia Legislativa com o parecer favorável e preenche todos os requisitos para a instalação da CPI, por isso o comunicado que ora fazemos, dando prazo para que as bancadas indiquem os membros. Breves comunicações. Primeiro orador inscrito, o deputado Maurício Scudilarc. Tem a palavra.
Senhor presidente, senhores deputados, deputadas, público que nos acompanha. Primeiro, parabenizar novamente o Bruno Souza pela iniciativa, agilidade. A Casa já definiu, através do presidente Júlio Garcia, a instalação da CPI e agora 2 sessões para indicação dos membros. E tem a CPI da ponte Hercílio Luz, mas daqui a pouco ela vai ficar paralisada pelas outras pontes, pela Pedro Ivo, pela Colombo Salles. Ontem nós verificamos ali mais um problema na ponte e realmente é um descaso dos últimos governos aí com a ponte. Como disse ontem o deputado Nazareno aqui na tribuna, eu já disse várias vezes, um grande motivo de estresse, infarto da população aí deve ser esse trânsito, porque o que a gente vê, o cidadão ali acaba perdendo a paciência no próprio trânsito, e é inadmissível. 2 obras fundamentais para a Grande Florianópolis que causam todo esse transtorno. É a falta de mais uma ligação, mais uma ponte com a ilha e o contorno da Grande Florianópolis. Se tivesse essas 2 obras concluídas, a situação da mobilidade urbana seria totalmente diferente. Então, tem que fazer um estudo para fazer uma nova ligação ilha-continente e resolver essa questão. Eu lembro lá em 2000, eu morava ali em São José, onde hoje mora minha filha, e eu dizia que eu morava a 5 minutos do centro. E 1 ano e pouco depois, eu morava no mesmo lugar, estava morando quase 1h30 do centro. Tá? Para ver como a mobilidade, né, é importante. E o que disse o deputado ontem aqui, a gente dizendo, eu quero ganhar a metade do salário, mas arrumar um emprego que eu não tenha que cruzar a ponte. Então, eu entendo aí que o governo vai ter que ser ágil nessas questões, principalmente da cobrança do contorno da Grande Florianópolis e na manutenção das pontes e, especialmente, preparar um projeto, uma nova ligação ilha-continente. Senão, já está um caos, daqui uns dias vai virar uma catástrofe essa situação do trânsito na Grande Florianópolis. Mas, senhores deputados, ontem eu tive orgulho de receber a diretoria do Simpol, Sindicato dos Policiais Civis de Santa Catarina, inclusive me presentearam com um bottom, aos tempos era broche, né? Um bottom do símbolo do Simpol, uma entidade que eu tenho orgulho de pertencer, pertenço à Associação dos Delegados de Polícia, a ADEPOL, e também ao Simpol, ao Sindicato dos Policiais Civis. Uma entidade que vem muito bem conduzida pelo Fauner, presidente ativo, tranquilo, sereno, e que tem buscado, junto com toda a diretoria, ali um grupo de grandes profissionais da segurança pública, profissionais que conhecem o dia a dia, que trabalham no combate ao crime, que sabem as dificuldades que a segurança enfrenta e têm brigado pelo direito dos servidores da segurança pública. Entregaram uma pauta de reivindicações, eles inclusive já estiveram aí, acredito que em visita a quase todos os deputados, se não tiveram, eles estão visitando, vão visitar, já tiveram deputado Mocelin, já tiveram outros deputados, e hoje a polícia enfrenta algumas questões legais e que causam um estresse muito grande no profissional da segurança pública. Uma delas é ter uma legislação federal e estadual consolidada a respeito da aposentadoria e, através de um questionamento, de um parecer jurídico do IPREV, hoje
dentro do que estabelece a lei, as aposentadorias estão sendo negadas. Existe a IRESA, que é um complemento do salário e que também é questionado o seu pagamento. Então, o Simpol busca reconhecer e garantir a aposentadoria especial com integralidade e paridade dos policiais civis. A promoção programada, policial civil, nós chegamos a ficar aí 4 anos, 7 anos sem ter promoções. Quando vê, tem 1.400 promoções, daí o governo não quer fazer, porque daí o volume, ao invés de ter feito quando devia, o volume fica muito grande, o número de promoções muito grande, o custo, o impacto na folha de pagamento é grande. E nós fizemos um projeto que já apresentamos, já discutimos e que é o projeto ideal, foi debatido com as entidades de classe, estabelecendo critérios para que o policial saiba que ele entrou hoje na instituição, trabalhou tantos anos, cumpriu com as suas obrigações, fez os cursos que a academia vai exigir de aperfeiçoamento, em data tal ele vai receber a promoção. Não pode ficar na boa vontade, sabe que tem uma carreira e que você cumpriu os requisitos, quando chegar naquele ponto você vai ter a promoção. Então ele sabe, você é um bom profissional, vou cumprir as obrigações, com tantos anos de carreira eu estou no nível tal, tantos anos no nível tal, e até que eu vou chegar à aposentadoria, como acontece na Polícia Militar. O soldado vai tendo as suas promoções até se aposentar como sargento, subtenente, e assim o tenente que faz a sua carreira e acaba, na sua grande maioria, quase todos, conseguindo chegar a coronel. Então, você tem que saber, é o juiz que entra na comarca como substituto, depois ele vai galgando a carreira, vai às entrâncias e vai com a possibilidade de chegar ao final de carreira como juiz e até a desembargador. Isso é no Ministério Público, isso é em todas as carreiras. Nas auditores, fiscais, todas as carreiras têm uma promoção programada. E, infelizmente, a Polícia Civil ainda sofre com isso. Já fizemos uma lei, já debatemos com as categorias e entendo que o governo agora, conhecedor do problema, vai ajudar na solução dessa questão tão importante para a carreira policial. Também o Simpol fala da defasagem, o quadro ideal de policiais civis hoje no Estado seria de 6.000 policiais civis, sargento Lima. E, infelizmente, nós estamos aí, deputada Marlene, com 3.000 policiais civis. Então, a defasagem é muito grande. O quadro ideal 6, o quadro real 3. Então, há uma falta de policiais civis em todo o Estado. Isso que nós temos visto o destaque da segurança da polícia de Santa Catarina no combate à criminalidade. Presídios cheios não estão cheios por acaso, estão cheios porque houve investigação, porque houve flagrante da polícia militar, atuação firme, quando é quadrilha, uma investigação mais profunda e ninguém, todo mundo sabe que a legislação no Brasil é muito benevolente. Para você ir preso, tem que fazer coisa. Não é... A gente vê aí até sendo preso com metralhadora pela polícia militar, no outro dia a juíza soltando, dizendo que não representa risco para a sociedade. Então, imagine, se pega o metralhador, não vai preso, para os presídios estarem lotados, o que aquela turma que está lá fez? Então, no Brasil tem que fazer muita coisa para ir preso, tem que ser muito errado. E só vai preso se tem um bom processo de investigação, de apuração dos fatos. Unificação das carreiras, aperfeiçoamento, a academia faz um grande trabalho. Ontem, até eu sei do empenho
do secretário Araújo Gomes, do delegado Paulo, que é o chefe da Polícia Civil. Então, eu queria registrar o trabalho do Simpol e o nosso apoio em defesa dos policiais civis. Obrigado, senhor presidente. Próximo orador inscrito, deputado Sargento Lima. Tem a palavra por até 10 minutos. Senhor presidente, bom dia à mesa, né? Bom dia, meus pares, que tenhamos uma excelente manhã de trabalho. Deputado Fernando Kelly, hoje, quando eu vi Vossa Excelência chegando aqui, eu me lembrei, tá, que o nosso amigo Mário está assumindo a presidência da Liga de Futsal lá em Joinville, lá, né? Para a nossa alegria, não é verdade? Gente, eu tenho recebido questionamentos acerca da Comissão Parlamentar de Inquérito, né, deputado Bruno, sobre o meu posicionamento ali, né? Talvez por falta de transmitir melhor a mensagem, né? Fui um dos primeiros a lhe procurar, né? E lhe parabenizo pela sua atitude, né? Gente, quando existe uma suspeita sobre um crime contra o erário, tá, está atingindo diretamente cada cidadão catarinense. É necessário que haja um respeito muito grande ao dinheiro público. Sei também que muitas vezes o assunto Ponte Hercílio Luz já foi alvo de outras investigações anteriores, né? Porém, quando se existe uma nuvem de dúvidas que encobre algum fato que ainda possa ser revelado, nós não podemos deixar isso passar ao largo, tá? É preciso que essa nuvem seja dissipada, então, portanto, da importância dessa comissão parlamentar. Fico pensando se não fosse feita e essas dúvidas ainda continuassem pairando, se essas dúvidas ainda existissem. Eu fico pensando como seria a reinauguração dessa ponte. É bem verdade que nesse dia teria fogos de artifício, né? Meu colega, o deputado Skudilak, né? Teria banda da Polícia Militar tocando, mas é bem verdade também, senhores, que nesse dia deveria ser enfileirado ao redor daquela ponte ali os caixões de cada uma das vítimas mortas em acidente de trânsito provocadas pelas péssimas condições de nossas rodovias. Seguindo a linha de raciocínio do doutor ali, do deputado Skudilak, deveríamos algemar cada um dos presos, cada um dos detentos reeducandos, né, que estão superlotando as nossas celas ao redor daquela ponte. E, de coração, eu gostaria que realmente isso chegasse numa conclusão mais breve possível, né, e pode ter certeza que nós ajudaremos no seu trabalho, tá? Porque, se houver culpados sobre isso, tem que pagar por isso. E não só com a sua restrição de liberdade. Tem que devolver ao erário aquilo que lhe foi tirado. E quando for lhe restrita a liberdade, se houver culpa ainda atrás dessa nuvem de dúvidas que paira sobre a cabeça de todos, que os culpados apodreçam no fundo de uma jaula superlotada e ali peguem sarna e tuberculose, como todos os outros detentos assim o fazem, que é o que acontece dentro das nossas cadeias ali. Esse dinheiro faz falta. Eu tive a oportunidade de ver as emendas de 2018 que não foram pagas. Mais uma vez, reforçando que esse dinheiro faz falta. É difícil explicar isso para as pessoas, né? Que a confiança que o Estado delibera, né? Em falar nisso aí, eu gostaria que o senhor predestinasse que eu fosse reeleito, tá? Porque na semana passada a gente falou da situação da ponte Colombo Salles, né? E aconteceu ali esse acidente de cair ali uma cantoneira que sustenta uma adutora ali. Eu acredito que seja isso que tenha acontecido, né? Então, são essas minhas falas do dia de hoje. Gostaria de agradecer a atenção dos colegas, tá? Reforçar também ali a nossa alegria ali pelo nosso amigo Mário lá de Joinville, que lutou muito para estar ali, né? Nós que gostamos tanto do esporte, né? Nosso amigo pessoal, Mário Pereira.
Um bom dia a todos de trabalho e agradeço a atenção de todos. Próximo orador inscrito, deputado Coronel Mocelin. Tem a palavra por até 10 minutos. Bom dia, presidente. Bom dia, senhoras e senhores. Quero saudar os presentes e aos que nos assistem. Saúdo os colegas parlamentares, com os quais pretendo dialogar constantemente na tentativa de alcançarmos o melhor para nossas ações. Essa é a primeira vez que eu uso a tribuna como parlamentar, porque das outras vezes eu estive aqui para agradecer normalmente a essa Assembleia pelas homenagens para a corporação a que eu representava, que era o Corpo Bombeiro Militar, onde eu dediquei 35 anos da minha carreira. Santa Catarina e o Brasil escolheram a mudança, iniciando um novo ciclo político, que exige um Estado mais enxuto, eficiente, que apresente resultados efetivos para a sociedade e que combata com firmeza e coragem a corrupção. Passadas as eleições, o momento é de união de esforços. Nessa luta pela construção de um novo Estado, é preciso virar a página para a disputa eleitoral e iniciar um debate responsável, democrático e transparente dentro da Assembleia Legislativa. Nossa missão na liderança do governo terá, entre as principais marcas, muito diálogo com todas as bancadas e com cada um dos colegas deputados, que foram eleitos democraticamente e representam um extrato da sociedade catarinense. Vamos, claro, trabalhar para aprovar projetos do Executivo e também da origem desta Casa, que promova o desenvolvimento sustentável de Santa Catarina. Porém, contudo, não é porque representamos o governo que iremos fechar os olhos. Quando for necessário, vamos sim fazer o contraponto, alertar sobre possíveis equívocos e sugerir novos encaminhamentos, seja matéria de autoria do governo ou do Parlamento. Portanto, quero reforçar nossa disposição em debater muito com os senhores e senhoras, respeitando todas as diferenças e opiniões. Quem me conhece sabe que gosto de uma boa conversa, então tenho certeza que vamos promover bons debates e que, no final, juntos, vamos construir caminho bem pavimentado para o desenvolvimento do Estado. Eu quero também aproveitar aqui, e a nossa colega Ana Carolina já anunciou, mas repercutir aí aos recentes anúncios do governador do Estado, Carlos Moisés, na área da segurança pública. Essa semana ele anunciou a inclusão de 1.000 novos policiais militares e a prorrogação da Operação Veraneio, trazendo mais segurança aos nossos visitantes. E na semana passada ele já havia anunciado a prorrogação da validade do concurso da Escola de Soldado do Corpo de Bombeiros Militar, e nós ficamos na expectativa aí que no primeiro semestre ainda desse ano nós consigamos iniciar a escola dos 292 excedentes do concurso do ano retrasado. Essas atitudes reforçam o compromisso do nosso governo com a segurança pública. Ainda temos muito a avançar, nós sabemos. Aqui eu faço um parêntese, e para quem não sabe, eu incluí na Polícia Militar como soldado, lá fiz a escola de soldado em Chapecó em 1983. O efetivo da Polícia Militar naquela época eram cerca de 13.500 homens, e a população de Santa Catarina era de 3.800.000. Isso equivalia a um policial para em torno de 290 habitantes. Atualmente nós temos mais de 7 milhões de habitantes e o efetivo da Polícia Militar é em torno de 10 mil policiais. Então vejam o quanto ainda temos a avançar. Também para o Corpo de Bombeiros o efetivo previsto é 3.815 e temos em torno de 2.500. Polícia Civil, o deputado Marisco de Lá acabou de falar, o IGP em todas as áreas de segurança. Então nós, com muito foco, responsabilidade e compromisso, vamos continuar trabalhando para melhorar ainda mais a nossa segurança, envolvendo também outras áreas importantes da nossa força, como o Instituto Geral de Perícia e a Polícia Civil. Que tenhamos equilíbrio para alcançarmos aquilo que nossa responsabilidade aponta,
que possamos dar ao povo catarinense, mais do que esperança, que possamos dar a certeza, e que possamos ver, ouvir e sentir a gratidão ao final deste mandato, como a população dizendo: nós acreditamos em vocês e vocês corresponderam à nossa expectativa. Quero aproveitar, presidente, esses 5 minutos que restam, e fazer um esclarecimento aqui. Desculpa, Paulinha. Imagina, querido, na verdade, eu não posso me furtar de deixar aqui uma homenagem para você, meu amigo, porque divido com os colegas que há mais de 20 anos eu compartilho de atividades laborais próximas ao comandante Mocelin, e ele foi o nosso comandante da região, né? Nos serviu com muito empenho, com muita devoção, com muito carinho. Então, eu quero lhe dizer que é uma alegria inenarrável dividir essa casa contigo. Conheço a tua honradez, o teu caráter, a tua disciplina, a tua paixão, o teu idealismo, né? E então eu quero apenas manifestar assim essa alegria de tê-lo como colega e dizer de fato que o meu entendimento é esse, assim, essa casa, da forma como vem sendo conduzida pelo nosso presidente, ela tem trazido essa imperiosa responsabilidade que se põe a nós acima dos partidos. Isso é maravilhoso, assim. Aproveito também para dizer para ti, Mocelin, e para os colegas, nesses dias, presidente, nesses últimos 2, 3 dias em especial aí de trabalho, tenho me sentido muito feliz com o convívio amistoso que a gente tem promovido entre todos, independente dos partidos. Percebo que esta casa é um ambiente de altivez, de homens e mulheres de nobreza. Importante dizer que esse resgate precisa ser feito para com a sociedade e, de fato, disposta a contribuir com o nosso governador, com o Estado, naquilo que foi importante, né? Dizer para ti isso, que o nosso voto é que seja, de fato, este um governo realizador e que a gente tenha essa independência assegurada, como o presidente sempre bem coloca, ponderando nos erros e ajustando nas decisões assertivas para o bem da população. Seja bem-vindo a essa casa, meu amigo. Conte comigo. Obrigado, Paulinha. A recíproca é verdadeira. Só para quem não sabe, acho que foi nos anos 2000, 2001, a então secretária de administração, Paulinha, junto com o prefeito Carnor, esteve me procurando lá em Itajaí para perguntar o que eles poderiam fazer para melhorar a segurança do município de Bombinhas. Enquanto eu ia nos outros prefeitos e implorava e não acontecia nada, lá em Bombinhas sempre foi um exemplo na segurança das nossas praias. Parabéns, deputada, e também tem a nossa admiração. Eu quero aproveitar ainda o ensejo, espero que dê tempo, senão vou usar o espaço que é reservado para o partido. Ontem eu estive com o governador do Estado e hoje de manhã eu liguei para o secretário Paulo Eli, a respeito dos vetos que foram, aquele decreto que retirou os incentivos fiscais de muitos produtos da cesta básica, e foi muito debatido aqui. Eu quero deixar... pode fazer... Me permite, deputado, Coronel Mocelin, é que ontem aqui no plenário eu fiz um convite aos deputados que estavam interessados hoje em me acompanhar ali na Defesa Civil, com o Coronel Losso, sobre as questões das barragens. Na minha região, Médio Vale Itajaí, possui algumas barragens e nós estamos muito preocupados, né, se o senhor me permite, com a questão da fiscalização e também da prevenção delas, fruto, né, desse nosso sentimento na cidade de Brumadinho. E eu recebo a informação agora que acabou sendo cancelada a minha audiência hoje com o secretário Losso, né, que está substituindo ali na Defesa Civil. Então, eu fiz um convite ontem aos deputados que queriam ir comigo, e o deputado Alba se manifestou também, o deputado Altair Silva. Então, dizer aos nobres deputados que, infelizmente, a agenda foi cancelada, e se o deputado puder conseguir para a gente logo em seguida uma audiência com o secretário, seria de tamanha importância para a nossa região do Médio Vale e também para Santa Catarina. Eu me prontifico a ligar em seguida para ele e verificar mais próximo possível essa agenda, e faço questão de estar junto também. Muito obrigado, tá, deputado? Tanto o Coronel Losso quanto o João Batista são pessoas muito dedicadas ao trabalho, são exemplos dentro da corporação do Bombeiro Militar que eu conheço bem. Presidente, eu vou deixar, não vai dar tempo de explicar a questão dos incentivos fiscais, da questão do decreto, por que ele foi revogado, e qual a saída alternativa que nós teremos
daqui para frente. E, em seguida, eu quero ver se eu consigo fazer essa explicação, deixar bem claro. Quero agradecer a oportunidade e me colocar à disposição de cada um das senhoras e dos senhores para que nós tenhamos muita harmonia aqui dentro dessa casa. Obrigado. Coronel Mocelin, com sua permissão, só sobre este assunto, e trazer também, presidente, que a Fiesc nos apresentou um estudo, e aqui da casa um outro estudo, e os números são divergentes nos percentuais de alguns destes itens colocados aí. Então, para que a gente tenha o que é real mesmo, porque alguns falam de 7 para 12 e no da Fiesc de 12 para 17. Outros falam de 12 para 17 e aqui fala de 7 para 17. Então, só para... Próximo orador inscrito, deputado João Amin. Tem a palavra por até 10 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores que nos acompanham pela TV da Assembleia, pela rádio digital, aqui na galeria, em nome do Piara, cumprimento à imprensa, foi muito bem hoje, um Bom Dia Santa Catarina, já está aqui com a gente. Deputado Altair, meu parceiro de bancada, essa minha vinda aqui na tribuna, eu vou dividir em 2 tópicos. O primeiro é provocar, já que o líder do governo vai explicar sobre os decretos que, infelizmente, oneraram os produtores, as pessoas de baixa renda que dependem da cesta básica, diminuindo, acabando com a redução do ICMS para esses produtos. É bom que também se explique isso, até porque o secretário da Fazenda, essa semana, e isso quem fala não sou eu, é o jornalista Prisco, segundo ele, a pauta seria uma bomba, já que o secretário da Fazenda admite que pode atrasar os salários durante esse ano. Isso parece até, não sei se é verdadeiro, já que a nossa arrecadação está aumentando constantemente, desde o final do ano passado até agora, depois do pleito eleitoral. Santa Catarina é um reflexo disso, vem aumentando consideravelmente mês a mês, e eu não vejo, o governo anuncia corte de gastos, eu não vejo, a princípio, motivo para atrasar salário esse ano ainda, né? Pela análise que a gente vem recebendo, principalmente dos técnicos do Estado. Mas seria importante até ou desmentir ou explicar o porquê que o secretário da Fazenda anuncia um possível atraso de salário, né? O que geraria um impacto muito negativo em Santa Catarina, apesar de que esse atual secretário fazia parte das cabeças da última vez que o Estado de Santa Catarina atrasou os salários. Ele fazia parte da alta cúpula da Fazenda do governo Paulo Afonso, onde por 3 meses foi-se atrasado os salários no Estado de Santa Catarina. Mas o que também me traz aqui hoje, não só por ser catarinense, por ser manezinho, mas no dia 25 de abril do ano passado, na Assembleia Legislativa, nós tivemos uma reunião aqui, eu gostaria de citar a presença, na época, dos deputados, o César Valduga, o Sopel, o Antônio Aguiar, o Dirceu Dresch, o Darcy de Matos, o promotor de justiça, Daniel Paladino, estava, o Ronaldo Carione, que é o superintendente do DENIT, o engenheiro Venceslau do DEINFRA, que é uma das pessoas mais competentes, que tem um histórico de carreira no DEINFRA. Espero que a injustiça do ano passado, com relação a ele ser colocado num rol de servidores, empresários e funcionários do governo com os bens indisponíveis, eu não sei se isso já foi reparado, mas a justiça há de reparar, porque o Venceslau Vampiro conhece, uma pessoa, é um técnico dedicado a Santa Catarina. O senhor Cássio Taniguchi estava na época, e dentre as entidades, diversas entidades estavam aqui. Eu posso falar desse momento, por exemplo, do engenheiro Roberto de Oliveira, que agora assumiu o Condes, mas naquela época
representava aqui a Associação dos Engenheiros. Eu queria que se passasse o vídeo, não precisa se botar áudio, eu posso falar juntamente com o vídeo, para a gente não perder tempo, do encontro que teve aqui, uma provocação da Comissão de Transportes, para ser colocado à sociedade catarinense o estado das pontes, a Colombo Salles e a Pedro Ivo, que esse vídeo é ainda de antes de abril do ano passado, é um vídeo da NSC, né, que demonstrava com imagens impactantes. Eu não sou engenheiro, talvez os engenheiros não fiquem tão assustados assim, mostrava o estado das pontes e esse embarrigamento do governo que demorou mais de 2 anos para decidir o modelo de contratação para a recuperação das pontes. 2 anos embarrigando, colocando a culpa no Tribunal de Contas, colocando a culpa em outras entidades ou órgãos, e o estado das pontes hoje, obviamente que deve ser pior que isso. Por quê? Porque não há manutenção, não há o contrato de supervisão de obras necessárias para fazerem com que daqui a pouco, essa já é um vídeo de ontem, eu gostaria não precisa de áudio, mas é um momento que foi interrompida, 1 ou 2 pistas ontem na ponte, né? E o terceiro eu vou pedir o áudio, porque assim como eu, ele não deve ser engenheiro, não sei se ele é engenheiro, eu gostaria do áudio desse vídeo. Vai dar um desastre isso aqui, meu Deus. Pode começar de novo, por favor. Barbaridade. Olha. Olha o barulhão. Ó. Poder público deixa aí, vai cair tudo, vai dar um desastre isso aqui, meu Deus. Barbaridade. Olha só, rapaz. Tá caindo até poeira de pedregulho em cima de nós. Muito obrigado. Então, eu me coloco no hall igual esse pescador manezinho, porque não sou engenheiro, não sou entendido do assunto. Provocamos aqui em abril do ano passado um encontro e o pedido de informação ao secretário de Infraestrutura já foi feito e hoje vou protocolar um convite. Se algum outro deputado quiser subscrever esse convite comigo, vai ser um prazer, para que não só o secretário de Infraestrutura, mas as empresas contratadas para a obra e para a supervisão da obra, com todas as entidades, o CREA, a Associação Catarinense de Engenheiros, possam estar aqui na Assembleia, na Comissão de Transporte e Desenvolvimento Urbano, explicando os perigos que a gente corre. Eu já não moro mais no Bom Abrigo, que é a parte continental de Florianópolis, mas passo juntamente com outros deputados aqui pela ponte constantemente, mas passava diariamente. Queria que fosse explicado tecnicamente as obras e seja nos passado o cronograma das obras, que é o mais importante para a gente saber do perigo que não só aquele pescador ali, mas todos nós corremos no dia a dia. Não sei se a deputada Marlene gostaria de uma parte, mas fique à vontade. Eu só gostaria aqui, em primeiro lugar, de parabenizá-lo pela iniciativa, parabenizá-lo também pelo trabalho que realizou à frente da Comissão dos Transportes na legislatura passada, que acompanhei e tive a oportunidade de ver, inclusive, quando foi apresentado esse vídeo aqui, e dizer que quero subscrever, sim, o seu pedido para que os responsáveis possam vir aqui explicar, porque ontem também, como Vossa Excelência e provavelmente todos os deputados aqui, especialmente daqui da região, eu recebi uma chuva de mensagens de pessoas apavoradas, claro que com a história de Brumadinho, com a história do Rio de Janeiro, as pessoas já anteveem uma outra catástrofe, e que
Eu acho que não é impossível de acontecer. Então, eu também me uno à sua preocupação e acho que duas coisas. Uma, os responsáveis virem explicar a real situação da ponte para que os trabalhos de recuperação sejam feitos o mais rápido possível e, se não for o caso, tranquilizar a população. Porque eu acho que essa onda de desespero que tomou conta da nossa cidade, da nossa região, precisa de uma resposta, né? Quer seja dizendo que as pontes vão parar e vão ter que ser recuperadas, ou então, não, podem ficar tranquilos que, pelo menos, tem ainda um tempo de duração, um tempo de viabilidade e de trafegabilidade. Muito obrigado. Perfeito, deputada Marlene, muito obrigado. Não sei se o deputado Laércio gostaria de... Deputado Joamin, eu não poderia deixar também de manifestar, porque sempre quando eu chego em Florianópolis e vejo esse problema sempre na ponte, eu lembro do trabalho do amigo, do deputado, que sempre teve um grande amor pela causa da mobilidade urbana aqui da região. Parabéns, eu sabia que não irias deixar passar esse momento importante que aconteceu ontem, se manifestando, e também pode contar com o meu apoio. E também, deputado, se me permite, gostaria de agradecer a presença aqui do nosso presidente da Câmara de Florianópolis, o vereador Catume, que ontem também fez uma homenagem bonita para o nosso ex-governador, Espiridião Amin, e merece também aqui o nosso aplauso e todo o nosso respeito. Um minuto para concluir. Obrigado, deputado Júlio. Obrigado, deputada Marlene, deputado Laércio. Cumprimento também o vereador Catume, que se encontra aqui na Assembleia Legislativa. Seja bem-vindo. E espero que provoco os deputados que quiserem convidar também o secretário juntamente comigo para essas explicações e que a gente possa fazer aqui na Comissão de Transporte algo o máximo transparente, esclarecedor, como a deputada Marlene falou, que pelo menos acalme nós que frequentamos, passamos pelas duas pontes novamente, e esses fatos do Brasil de 2019 realmente nos deixam cada vez mais assustados. Muito obrigado. Senhor presidente, questão de ordem. Tem a palavra pela ordem, deputado Mártios. Obrigado, deputado presidente Júlio Garcia. Permita-me fazer um registro do vereador Jair Júnior de Lages, vereador que nos orgulha, faz um trabalho extraordinário na minha cidade. Cumprimento também o Lion Schneider, já foi meu assessor, uma grande pessoa que também faz algo extraordinário em várias frentes de atuações, para que a gente possa registrar essa presença. Obrigado, presidente. Feito o registro, o próximo orador inscrito é o deputado Altair Silva. Tem a palavra. Meu muito bom dia, senhor presidente. Meu bom dia, senhoras deputadas, senhores deputados, telespectadores da Assembleia Legislativa, da Rádio Digital. Venho na manhã desta quinta-feira a esta tribuna parabenizar todas as lideranças do Oeste, todos os deputados da nossa região, pela criação da bancada do Oeste. Nós temos grandes desafios, né? Nossa coordenadora, a deputada Marlene Fengler, que coordenará neste primeiro ano os trabalhos, e todos que idealizaram a criação da bancada do Oeste, que sem dúvida vai dar mais força para representar uma região que trabalha e produz, a exemplo de todas as regiões de Santa Catarina. Mas o Grande Oeste, me permite, deputado Fabiano da Luz, Vossa Excelência, que também é da região, nós soubemos que lá produzimos algo muito importante para a vida, que é alimentos. Nossa região é pioneira e grande líder na produção de alimentos para exportação, para o mundo, e nós precisamos, evidentemente, ter rodovias de qualidade. E quando se fala em rodovias, e a gente vai até o governo, assim foi no governo passado, continua nesse governo, a dificuldade financeira de viabilizar recursos para que nós possamos ter rodovias seguras, rodovias de qualidade. E esse recurso, se nós formos olhar no âmbito do setor público estadual, nós vamos encontrar muitas das fontes para viabilizar recursos. Até levei essa mensagem ainda ontem ao governador e deixo aqui, na forma de ideia,
né, para nós construirmos através do diálogo. Eu sei que o nosso presidente, deputado Júlio Garcia, é um homem de grande experiência, já passou pelo Tribunal de Contas, tem uma visão ampliada de Santa Catarina, assim como os deputados que já foram prefeitos, que administraram as cidades, sabe da dificuldade que é a gestão de recursos públicos. Porém, nós temos 4 órgãos em Santa Catarina que, se gerido de forma bastante primorosa, também economizando, assim como começou a gestão do presidente Júlio Garcia, já economizando na arrancada, para que nós possamos gerar sobras. Mas, além da Assembleia Legislativa, que tem condições de gerar sobra todos os anos, nós temos o Tribunal de Contas. Vossa Excelência, que também esteve lá no Tribunal de Contas, sabe que de lá pode se enxugar também para reduzir custos e gerar grandes sobras para devolver para o Estado. O nosso vizinho, aqui do lado, nossos irmãos que trabalham na Justiça, o Tribunal de Justiça, tem condições, sim, de economizar muitos recursos para sobrar, para devolver para o Estado. E os nossos irmãos que também trabalham no Ministério Público podem fazer grande economia para que essas 4 instituições que estão a serviço de Santa Catarina possam somar as suas economias. Perguntei para o governo do Estado quanto que precisaria para fazer manutenção de primeira em todas as rodovias de Santa Catarina, deputado Berlanda. E a resposta foi algo em torno de 240 milhões de reais. Pois eu tenho a convicção plena que só esses 4 poderes, exercendo um pouquinho de esforço, não precisa nem muito esforço, conseguem economizar o montante necessário para que nós tenhamos rodovias de qualidade em Santa Catarina. Por isso, venho à tribuna, na manhã de hoje, para lançar esse desafio. É claro que a Assembleia Legislativa não tem nenhum poder sobre o orçamento do Tribunal de Contas, do Tribunal de Justiça. O orçamento que ele tem é aprovado pela Casa, mas a gestão do recurso é administrado por eles. E é possível, sim, nós fazermos uma força-tarefa para podermos dar aos catarinenses rodovias de excelência, rodovias de qualidade, para que nós possamos ter as rodovias. E outro dia, falando com um prefeito numa rodovia que está praticamente interditada, ele me disse: a importância maior da rodovia é transportar o desenvolvimento econômico. Mas, além do desenvolvimento econômico, nós precisamos transportar as pessoas doentes para tratamento médico. E se nós continuarmos assim, deputado Alba, não encontrarmos uma fonte para poder trazer recursos para a recuperação das rodovias, daqui a pouco nem os doentes nós vamos conseguir transportar, porque não temos as rodovias em condições de segurança para trafegar. Então, aproveito, presidente Júlio Garcia, da tribuna desta manhã, para lançar esse desafio para os poderes constituídos. Eu sei que esta Casa já elaborou lei no sentido de que as sobras sejam destinadas para a saúde, mas, falando com o atual governo, a informação é de que só no mês de janeiro foram reduzidas das dívidas, que ficou do governo passado, algo em torno de 700 milhões, foram reduzidas das dívidas 140 milhões, só com a economia da redução da estrutura pública do Estado, a começar pelas secretarias regionais. Então, se criou fonte para equalizar a questão da dívida da saúde. Então, por que não nós trabalharmos um plano estratégico entre os poderes constituídos do Estado para termos recurso? Deputado Vampiro, Vossa Excelência, que já foi secretário da Infraestrutura, sabe a dificuldade que tem a falta de recursos para a manutenção das rodovias catarinenses. Nós construirmos essa força-tarefa para poder dar ao governo as condições necessárias para manter as rodovias em excelentes condições de trafegabilidade. Por
Por isso, deixo aqui o desafio, peço o apoio dos senhores deputados para que nós possamos juntos construir um grande diálogo, para que Santa Catarina possa ter recursos, sim, para fazer as manutenções de qualidade das nossas rodovias. É isso, senhor presidente. Muito obrigado. Desejo a todos que estão em roteiro ao final de semana, uma final de semana abençoada a todos. Estaremos ainda hoje na cidade de Irani, amanhã estaremos na cidade de Concórdia, estaremos também na cidade de Capinzal esse final de semana, estaremos na cidade de São Miguel do Oeste, trabalhando pela nossa gente, trabalhando pela nossa região. Um grande abraço a todos vocês. Antes de adentrarmos a ordem do dia, a presidência solicita aos líderes do Bloco Social Liberal, composto pelo PR e PSL, que procedam às indicações dos membros que representarão o Bloco nas comissões técnicas da Casa e, igualmente, o Bloco Parlamentar composto pelo PRB, PSB, PP e PV. São esses dois blocos apenas que faltam para que nós possamos proceder às eleições dos presidentes e vice das comissões e, a partir daí, as comissões começarem a funcionar. A presidência faz um apelo para que a gente faça que os blocos façam essas indicações o quanto antes, para que nós possamos dar início ao trabalho das comissões. No horário dos partidos políticos, o primeiro bloco é o Bloco Social Democrático, que tem o tempo de 15 minutos para manifestação. Consulto o líder, bloco PSD, PDT, PSDB e PSC. Não havendo quem queira se manifestar em nome do bloco, o segundo... O deputado Bruno, há tempo ainda? Não, ele não é. Não? Vossa Excelência não pertence a esse bloco. O próximo horário é do Partido dos Trabalhadores. Também... Partido dos Trabalhadores tem o tempo de 6 minutos. Senhor presidente Júlio Garcia, cumprimentando a Vossa Excelência, os demais deputadas, deputados, membros que compõem esse parlamento. Eu quero, nesta manhã de quinta-feira, cumprimentar o Leno, do Diário de Iguaçu, lá da nossa região oeste, Leno. E justamente o que me traz a esta tribuna, a alegria de nós, esta semana, conseguirmos unir os 10 deputados do Oeste Catarinense, somado àqueles que nasceram no Oeste ou têm uma grande influência eleitoral, ligações com o Oeste, assim, reunimos 16 deputados para a formação, pela primeira vez, do Bloco do Oeste de Santa Catarina, né, deputado Altair? Porque nós respeitamos todas as regiões, todas as necessidades do Estado, mas é muito visível que o oeste de Santa Catarina, por ser a região mais distante da capital, é também a mais desassistida. E eu sempre tive como uma frase para se usar que nós somos a última região a ser lembrada e a primeira a ser esquecida. Porque desde o tempo de vereador, nos períodos em que fui prefeito na minha cidade, as peregrinações para a capital, as conversas com prefeitos aqui da região litorânea, e a gente ouvia muito de que os prefeitos mais próximos da capital estavam 2, 3 vezes por semana aqui fazendo reivindicações, fazendo pressões e, consequentemente, levando mais recursos. E nós, por estarmos mais distantes, pelo custo ser maior, vínhamos para cá uma vez por mês ou a cada 60 dias e assim, consequentemente, éramos muito mais esquecidos por parte dos governos. E não desejamos tirar nada do que é de outra região.
Nós apenas queremos receber um pouco daquilo que produzimos, daquilo que geramos de impostos, que hoje inclusive está em debate, e que não volta em forma da presença do Estado, seja na infraestrutura da educação das nossas escolas, seja na infraestrutura rodoviária, seja nos hospitais. E aqui nós sempre sofríamos, né, Altair, porque quando numa unidade de saúde você atende um paciente e esse paciente precisa ser encaminhado para um exame, para uma consulta com especialidade, que é o dever do Estado, você não tinha como recorrer e acabava o município tendo que assumir essa responsabilidade que é do Estado. Assim como na maioria do setor de segurança pública nos municípios, se não fôssemos nós prefeitos bancar o combustível das viaturas, comprar viaturas, comprar inclusive armas para equipar a polícia, nós não tínhamos a segurança pública merecida para a nossa região. Como o nosso setor produtivo, e aqui o deputado Altair já citou, que nós somos uma grande região, uma região produtora de alimentos, somos dos maiores produtores daquilo que é exportado em Santa Catarina, e onde é que está o retorno disso? Hoje nós temos estradas péssimas. Então, a criação da bancada é justamente para que a gente possa ter uma sintonia maior entre os deputados e exigir um pouco mais de respeito por parte do governo do Estado para com o oeste de Santa Catarina, para que a gente aproxime, pelo menos na gestão pública, o oeste do governo do Estado e não ficamos tão longe. Nós sabemos que tem vários debates em que nós vamos ser grandes parceiros. Como o deputado Bruno levantou aqui a CPI da Ponte Hercílio Luz, que não vai ser uma tarefa tão fácil, deputado Bruno. Eu coordenei uma CPI da construção de um prédio da UDESC, lá em Pinhalzinho, e a gente sabe as pressões que virão, mas vamos aguentar firme, porque a Ponte Hercílio Luz tem nós dois temos uma coincidência de idade, eu e a Ponte Hercílio Luz, temos 44 anos, porém a ponte tem 4 anos de construção e 40 de reformas. E aquilo que o Altair trouxe aqui, com 240 milhões, se recuperariam todas as rodovias do Estado. E a ponte já custou mais de 700 milhões. Né, Cobalcini? E não é só isso, tem muito mais coisa para nós discutir, e nós vamos ser parceiros, os 16 deputados que assinaram esse compromisso com a bancada do Oeste, assim como os 40 deputados, para que a gente discuta cada ponto de cada região, de cada interesse dos catarinenses e daquilo que é obrigação do governo do Estado, e que a gente possa elogiar o que precisa e deve ser elogiado, reconhecer aquilo que está acontecendo de bom, mas ao mesmo tempo mexer nas feridas que precisam ser mexidas, cutucar naquilo que precisa se mexer e começar a aparecer e começar a andar, e fazer com que Santa Catarina realmente seja mais forte, um estado mais seguro e onde a população pode ser muito mais feliz. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra. Muito obrigado, deputado Fabiano. O próximo horário é destinado ao MDB. Consulto o líder, quem fará uso da palavra. Tem a palavra o deputado Luiz Fernando Vampiro. Perfeito, senhor presidente. Muito obrigado. Bom dia a todos e a todas. Cumprimentando aqueles que nos assistem pela TVA ou que nos ouvem pela Rádio Alesc. Cumprimentando o presidente Júlio Garcia, em seu nome, todos os demais parlamentares. Agradecer a Deus por esta oportunidade. É a primeira vez que estou aqui fazendo uso da palavra nesse meu mandato. Na verdade, em 2015, quando cheguei aqui, na condição de primeiro suplente do MDB, fui muito bem recebido pela Casa e faço um elogio aos servidores da Casa, aos assessores, aos funcionários comissionados e efetivos, do respeito e de atenção para com os deputados suplentes. Hoje nós não temos nenhum suplente, nenhum deputado assumiu uma secretaria ou algum órgão estadual ou federal, mas dizer desse respeito que eu tive quando cheguei aqui, não fui diplomado naquele momento, tomei posse no primeiro dia posterior ao início da sessão legislativa da 18ª e, na verdade, me senti muito à vontade, com muito respeito, com muita atenção. E é nessa linha, na verdade, que nós pretendemos fazer um trabalho aqui.
Na verdade, quem foi, Bruno, vereador, eu tive um mandato de vereador em 2008 na cidade de Criciúma, o Fernando Krellen também, o Márcio também foi. Nós temos uma dificuldade muito grande em implementar leis, na verdade, que melhore a vida das pessoas sem onerosidade. Na verdade, esta condição de você não poder ter efetivamente a onerosidade na proposição, no projeto de lei, isso, na verdade, nos frustra bastante. E na minha permanência aqui, no meu primeiro mandato, eu procurei, na verdade, fazer leis ou trabalhar nessa linha de que não emperrem, na verdade, a prosperidade, principalmente a boa índole das pessoas, não fazendo pré-julgamento e dando a carteira, na verdade, de que ela possa, obviamente, trabalhar e ter grau de igualdade de trabalho entre as pessoas. E todos os meus projetos de lei que se tornaram lei, na verdade, eu tenho alguns que eu gostaria de relatar da importância de observar nas pessoas aquilo que é super e hiper importante. Vou relatar um caso, na verdade, que todos, hoje pode ser normal, mas isso virou uma lei, é uma lei minha, que foi de 2016, onde o vereador Dedéu de Garopaba foi comigo numa festa da Tainha, lá em Garopaba, e chegando na festa da Tainha, ele é um cadeirante, chegando no momento, quando ele foi entrar na festa, ele pediu para ir embora. Eu fiquei um pouco perplexo, ele não me disse, nós não tínhamos uma intimidade ainda, e aí o assessor dele veio no meu ouvido e falou: Vampiro, ele precisa ir ao banheiro. Eu olhei, tipo, uma festa grande, a maior festa da cidade, e não existia naquele local banheiro químico adaptado para pessoas com deficiência. Isso, na verdade, resultou em um projeto de lei, se tornou lei, e se hoje você for em qualquer evento religioso, festivo, esportivo, público ou privado, você tem um percentual que efetivamente é destinado a pessoas com deficiência. Tem outro projeto de lei que virou lei, poucas pessoas utilizam, ou poucas empresas utilizam, mas é de suma importância, Maurício Kudilac, que é, na verdade, o selo amigo da terceira idade. Qualquer pessoa jurídica que tenha no seu quadro funcional 10% de pessoas acima de 70 anos, ele pode utilizar efetivamente esse selo como amigo da terceira idade. E são outras questões para incentivar a melhoria da qualidade do povo de vida catarinense. E eu pergunto, e aí nós estamos aqui, Paulinha, e às vezes, Ricardo Alba, a gente pergunta por que estamos aqui? Qual é, Ana, o nosso objetivo de estarmos aqui? Eu acho que, independentemente da nossa linha ideológica, da nossa linha de religião, da nossa linha de postura, nós somos aqui o representante de mais de 7 milhões de habitantes. Nós somos aqui, na verdade, a voz das pessoas que querem, obviamente, uma qualidade de vida melhor. E Santa Catarina vem, ao longo do período, mesmo tendo 1% do território nacional, 7 milhões de pessoas, se destacando em várias ações, sejam elas ações sociais, de saúde e também econômica. O nosso objetivo aqui nada mais é do que efetivamente poder contribuir com a construção de um Estado melhor. O conformismo, deputado Maurício Kudilac, de nós estarmos em segundo colocado, como o segundo colocado com a melhor segurança pública do país, não é para nós um conformismo. Nós precisamos ser o primeiro, o Estado de Santa Catarina. Nós precisamos manter aquilo que temos de liderança, como o maior produtor, exportador de suíno do país, como o maior produtor de cebola, como outros que nós lideramos, mas nós precisamos aperfeiçoar isso. Nós precisamos buscar essa liderança, essa excelência referência. Nós somos o segundo maior produtor de arroz, mas hoje nós já somos o primeiro produtor de sementes de arroz da América Latina, Santa Catarina, com expertise muito forte. E é nessa linha, é nessa forma que nós pretendemos trabalhar aqui. Na verdade, nós estamos desde 2005 livre da febre aftosa sem vacinação. Nós somos o único estado de Santa Catarina. Em 2015, na verdade, junto com o Rio Grande do Sul, a peste clássica, na verdade, nós fomos também, obviamente, junto com o Rio Grande do Sul, considerados de abrir um mercado muito forte. E é nessa linha, na verdade, que nós precisamos trabalhar. Nós precisamos, obviamente, melhorar. Nós somos referência também em taxa de melhor qualidade de vida e, principalmente, de um melhor expectativa de vida. Enquanto a média está a 72 anos no Brasil, nós temos uma média de 75,5. Nós temos vários pontos de referência, mas, para isso,
nós precisamos nos unir, nós precisamos trabalhar em conjunto, nós precisamos ter o respeito às ações, mas principalmente cada qual trabalhando na sua atividade parlamentar, mas pensando no macro, na forma, nesse sentido. É por isso que eu me congratulo e agradeço também a oportunidade dessa segunda legislatura estar representando a bancada do MDB, a maior bancada da Casa, na liderança. Agradeço aos 8 deputados que confiaram a mim essa incumbência, uma incumbência realmente de muita responsabilidade. O MDB vem sendo protagonista ao longo do período de várias gestões, com ações importantes e determinantes, mas nós precisamos, obviamente, trabalhar em conjunto, ter uma unicidade, que isso é difícil em todas as bancadas, não há dúvida nenhuma, e essa vai ser uma metodologia que nós vamos pretender trabalhar bastante. O objetivo aqui é fundamental, não é olhar no retrovisor, Felipe. Eu acho que o objetivo é nós olharmos para frente, no para-brisa, numa construção de um governo que seja, obviamente, também bom para os catarinenses, tendo uma independência de atuação, votando naquilo que nós entendermos que é bom para Santa Catarina, mas divergindo naquilo que nós entendemos que não está dentro da nossa linha de atuação ou da nossa linha de concepção. É por isso que eu estou aqui realmente bastante tranquilo, mas bastante feliz com essa expectativa nova de nós termos essa linha de trabalho importante. E aí eu digo que, quando se fala, deputado Júlio Garcia, que tem um conhecimento pela Casa, quando se fala que o decreto do CMS, deputada Luciane Carminati, em relação à cesta básica, e aí, por isso da importância da convocação, Ricardo Alba, do secretário Paulo Eli para vir aqui. Na verdade, a cesta básica tem o arroz como um insumo super importante, mas você não pode, o arroz arbóreo, que é um arroz que todos conhecem, um pouco mais elitizado, digamos assim, com preço agregado, tem isenção de ICMS. Nós não podemos que o arroz integral, que é um outro arroz diferenciado, este também tem isenção de ICMS. Nós precisamos que o arroz parbolizado, tipo 1, tenha isenção de ICMS. Eu acho que é nessa linha que o governo quer acertar, por isso que a convocação do deputado Cobalcini e do deputado Sopelsa, do requerimento feito e aprovado nesta Casa para chamamento do secretário Paulo Eli aqui, super importante. O convite, na verdade, para o presidente da Celesc aqui é outra coisa super importante e fundamental. Ontem eu mesmo estive na Celesc, Bruno, e ontem o Vitor, que é o diretor, ele recebeu 6 comitivas de deputados só ontem na parte da manhã, Mocelinho. Ora reclamando da queda de energia, ora reclamando efetivamente dos aumentos e da interpretação em relação ao ICMS. Então, essas questões que estão pipocando na Casa, é de suma importância que esses convites, obviamente, sejam aceitos pelos presidentes das respectivas empresas, no sentido de dirimir essas dúvidas e para que nós podemos ter um maior juízo, um melhor juízo na hora de ter a nossa interpretação e a hora de responder também às indagações. E não é diferente da mesma forma como eu acho que esses convites têm que ser também, obviamente, bastante fortalecidos pela liderança da bancada ou do governo, o Mocelin, para que isso seja mais rápido possível, para que isso não fique, obviamente, gerando várias divergências acerca de tal. Se você vai conversar com o secretário Paulo Eli, ele faz uma explicação justa daquilo que entende que é uma uniformização dos impostos, ajustando a concepção da compensação, principalmente que tem creditícia em relação a esse mercado. Só que a gente fica aqui, na verdade, sem dados concretos em relação essa linha, até porque não temos as comissões ainda devidamente constituídas e não podemos ter o melhor juízo. Por isso que é muito importante acelerar esses processos, ver de que forma que a gente pode contribuir com isso, ajustando e idealizando aquilo que nós entendemos que é importante. Por isso que eu gostaria de cumprimentar todos, dizer que nós, da liderança do MDB, estamos à vontade para trabalhar, estamos à vontade para construir uma forma de trabalho que seja igual a todos, mas principalmente que tenha como resultado principal e fundamental a melhoria da qualidade de vida das pessoas, com ações e com intenções que nós possamos, obviamente, contribuir com o Parlamento catarinense, mas principalmente com o Executivo. E eu digo, quando eu vejo, e tenho muita admiração, apesar de conhecer há pouco tempo, Bruno, quando eu vejo que nós estamos numa política muito forte aqui, mas quando eu vejo no Congresso Nacional a formatação da mesa diretora da Câmara dos Deputados, Paulinho. Nós temos 2 paranaenses, 2 gaúchos, e nós conseguimos lá, a Giovana de Sá, deputada federal, que é da minha cidade, na qual eu faço uma referência, conseguiu uma eleição de uma suplência de uma secretaria.
ela hoje é a única catarinense, tanto na mesa do Congresso da Câmara dos Deputados, como a única catarinense também no Senado, porque no Senado nós não temos sequer um assento à mesa diretora do Senado. Nós temos 2 gaúchos, 1 paranaense, 2 mineiros. Isso mostra que cada R$10 que sai daqui e vai a Brasília de investimento, voltam 1. De cada R$10 do Nordeste que vai de imposto, voltam 180. Essa concepção que nós temos que trabalhar aqui também. Luiz Henrique da Silveira falava muito em pacto federativo, em repactuação dessas políticas públicas, e eu muito acepto isso aí, analisando e trabalhando, e hoje eu vejo que nós, Santa Catarina, tivemos um pequeno espaço de tempo, o ministro Vinícius Numertz, mas foi um ano aquilo que não deu, e apesar disso nós continuamos à míngua desta representatividade política. O Onyx é ministro da Casa Civil, todo poderoso, ele é do Rio Grande do Sul. O ex-ministro da Casa Civil, da onde é Padilha, do Rio Grande do Sul. Se eu for falar aqui, na verdade, a nossa representação política no cenário nacional, ela precisa ter um melhor incremento. Por isso que eu faço esse apelo, não é por falta de participação, o Espiridion Amin fez isso, o Dário Berger perdeu em voto a liderança do MDB no Senado Federal, nós estamos, obviamente, participando, mas a nossa representatividade em Brasília, principalmente nos locais super importantes, nós precisamos rever para que isto, obviamente, se molde na forma contrária. O nosso retorno em relação ao paciente per capita de retorno do SUS é diferente do Paraná, do valor distribuído é diferente do Rio Grande do Sul. São algumas questões que nós precisamos, obviamente, também trabalhar, que é de suma importância para o desenvolvimento. Por isso, conte com o deputado Vampiro. Muito obrigado pelo carinho e pela atenção de todos. Muito obrigado a Deus e, obviamente, muito obrigado a todos aqueles catarinenses que confiaram a nós este mandato, mas principalmente a região do sul de Santa Catarina, onde vamos trabalhar com a bancada, que obviamente vamos trabalhar e fazer uma reunião com o Felipe Estevão agora, uma nova força, o Gessé Lopes, que vem também dinamizando e trabalhando muito intensamente, o deputado, obviamente, Zé Milton Schaeffer, e outros deputados, a Ada De Luca, o Volney Weber, ex-prefeito com uma grande experiência, a nossa bancada do Sul, obviamente, com a liderança do deputado Júlio Garcia, com certeza trará muitos frutos para Santa Catarina e para o sul de Santa Catarina. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Luiz Fernando Vampiro. O próximo horário é destinado ao Bloco Social Liberal, PSL-PR. Consulto quem fará uso da palavra. Deputado Alba tem a palavra, em nome do bloco, por até 13 minutos e 30 segundos. O tempo será dividido com o deputado Mocelin. Senhor presidente Júlio Garcia, colegas deputados, cidadão catarinense que nos assiste em suas casas pela TV Legislativa, eu quero enfatizar aqui uma moção coletiva de apelo que nós estamos propondo, já com a adesão da maioria dos deputados desta casa, e fica o convite para que todos subscrevam, porque ela vai ser encaminhada semana que vem ao ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. Senhor presidente, uma moção de apelo ao governo federal para que intensifique as obras de conclusão da BR-470. A BR-470, como disse no meu pronunciamento de ontem, é de fundamental importância econômica e social para toda Santa Catarina. Por ela escoa toda a produção do oeste, ou quase toda a produção do oeste, do meio oeste, do Vale do Itajaí, em direção a outras rodovias, em direção aos portos, a aeroportos e a outros estados da federação. Mas não apenas pelo caráter econômico e social desta importante rodovia federal, mas também em razão da necessária preservação de vidas, que a duplicação é fundamental. Em 18 anos, cidadão catarinense, de 2000 a 2018, quase 2.000 mortes na BR-470, deputada Ana. Só no ano passado, mais de 100 mortes, 102 óbitos, deputado João Amin, na BR-470. Semana que vem,
pessoalmente entregarei este pedido, esta moção de apelo para o Ministro Nacional da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, para que intensifique as obras de conclusão dessa rodovia vital para a economia, para o social e para a vida do cidadão catarinense. Concedo a parte ao deputado João Amin. Parabéns, deputado Ricardo Alba, pelo assunto que lhe traz aí à tribuna. Esse assunto realmente é um assunto muito importante. Eu, não só como catarinense, como deputado, mas como a minha avó até o ano passado morava em Indaial, frequento muito ali o Vale, o Médio Vale. Infelizmente ela nos deixou ano passado, mas a gente continua indo constantemente àquela região. E o caso da BR-470 seria cômico se não fosse trágico, né? Eu não sei quantas vezes, tu que é lá de Blumenau deve saber melhor do que eu, quantas vezes ela já teve foguetório de inauguração de lote. Acho que até já inauguraram a obra da duplicação da 470, devido à quantidade de foguetório que ocorreu aí nos últimos anos, né? E a enrolação que foi essa obra tão importante para a mobilidade, para uma região que contribui tanto economicamente para o estado de Santa Catarina. Então, essa sua ida a Brasília, esses assuntos destacados são muito importantes, porque Santa Catarina sofre com a infraestrutura. Obrigado, deputado. Fica o apelo aqui para que todos os deputados, que a mesa diretora também subscreva essa moção de apelo que será entregue em mãos do ministro da Infraestrutura na próxima terça-feira, para que se proceda a necessária e imediata conclusão da duplicação da BR-470 em nosso estado. Obrigado, senhor presidente. Tem a palavra para completar o tempo do bloco o deputado Coronel Mocelin. Obrigado, presidente. Eu estou fazendo uso nesse espaço para tentar esclarecer os nossos colegas parlamentares e todos os que nos assistem de um tema que foi fruto de muito debate nessa casa nessa semana, que é os decretos que foram retirados os incentivos fiscais que entram em vigor a partir de 1º de abril. Eu estive ontem à tarde com o governador do estado, conversei com ele hoje de manhã novamente e também conversei com o secretário Paulo Eli. E ontem, inclusive, veio um parecer da PGE dizendo que o governador Moisés ele não pode retirar os incentivos fiscais por decreto, revogar aquele decreto que existe por outro decreto. Inclusive, eu quero deixar bem claro aqui que perguntei para ele se havia sido ele que pediu para fazer aquele decreto. Ele disse que ele não pediu. E não foi ele que pediu, e foi uma determinação do Tribunal de Contas do Estado, o secretário Paulo Eli falou isso para mim hoje, que os incentivos fiscais, isso a deputada Luciane Carminati falou ontem, deputado, que incentivos fiscais eles não poderiam ser concedidos por decretos, e sim por lei estadual. Então, esse decreto que foi feito foi atendendo uma determinação do Tribunal de Contas do Estado sob pena de improbidade administrativa. Então, se o governador Moisés hoje ele revogar esse decreto, é ele que está assumindo a responsabilidade de incorrer em improbidade administrativa. O secretário Paulo Eli, ele tem a maior boa vontade, ele diz que ele deseja vir aqui, debater com os parlamentares e buscar uma alternativa que atenda, uma alternativa legal, fazer as audiências públicas, fazer reuniões com os deputados, buscando uma saída através de lei. Eu perguntei para o governador e ele confirma que ele tem o desejo, ele tem ciência do problema que esses decretos, essa retirada dos incentivos fiscais vai causar aos nossos empreendedores, aos agricultores, a todos os segmentos produtivos da sociedade. Isso está bem ciente e ele tem desejo de ajudar. Mas a forma legal, ele não vai... Eu nunca assinei um documento que um parecer jurídico dissesse que não era legal. E o governador Moisés, ele tem esse parecer que ele não é possível fazer através de decreto. Então, nós temos que nos unir. Eu acho que não tem divergência, tem convergência nas ideias. Então, eu acho que buscando uma solução conjunta do Estado com a Assembleia, nós chegaremos a um consenso.
Tem uma parte, deputado. Deputado Mocelin, Vossa Excelência está tocando, assim como vários deputados estaduais aqui, preocupados com a repercussão de matérias que nós vamos ter que abordar aqui da maneira mais despojada de qualquer viés político. Na realidade, tem que abrir realmente a caixa preta para a sociedade, para saber essa história do que é certo, do que é errado, de quem está sendo beneficiado a tempo e precisa pagar tributos, e aqueles produtos e a produção que precisa ser mantida por de algum jeito pelo governo, pela sociedade, para continuar gerando emprego e melhorando a condição de vida das pessoas. Nós estivemos recentemente, a bancada do nosso bloco político, PSD, PSDB, PSC e PDT, e nós tivemos a oportunidade de falar muito com o governador e com a vice-governadora, e me pareceu, certamente, que sua vida toda é despojada de qualquer vontade política. Ele foi eleito agora, todos nós sabemos como foi eleito, ele tem a intenção realmente de trazer o debate para a sociedade e tem um maior interesse que se veja onde foi feito historicamente algum tipo de injustiça e sanar essa injustiça. Parabéns. Obrigado. Só para citar um exemplo, deputado Vicente Caro Preso, tem uma empresa de aviação que tem incentivos fiscais que paga 3% na querosene, tem uma outra empresa que tem incentivos fiscais que paga 12%, e tem outra empresa, as demais empresas pagam 17% na querosene. Eu acho que é uma concorrência desleal aí nesse segmento. E isso assim deve ter em vários outros segmentos dentro da sociedade. Então, qual a alternativa? Foi discutido. Isso vai ser debate aqui. Por exemplo, a empresa que tiver voos regionais, que façam voo de Itajaí a Chapecó, de Concórdia a São Miguel do Oeste, para nós podermos ir direto, né, deputado Maurício Cadillac, eles ganham incentivos fiscais. As que não têm voos regionais não têm incentivos fiscais. É um exemplo. Então, nós temos que trabalhar dentro dessa medida. O governador, isso já era do discurso dele de campanha, que ele quer transparência nos incentivos fiscais. Ele não quer a retirada dos incentivos fiscais, que a gente sabe da necessidade desses incentivos fiscais para trazer empresas de outros estados e para manter a concorrência entre um estado e outro, e para que as empresas aqui, elas produzam, tenham o lucro e consigam permanecer no estado gerando emprego e riqueza. Então, eu acho que isso está bem claro, não tem divergência entre governo e Assembleia, e nós queremos buscar uma saída em comum. Era isso, nosso presidente, eu agradeço a oportunidade. Pela ordem, senhor presidente. Tem a palavra pela ordem, deputado Vicente Caro Preso. Registramos aqui a presença do vereador Maurício Peixer, de Joinville, aí. Saudamos a sua presença aqui, abrilhantando a nossa Assembleia. Só isso. Feito o registro, passamos a palavra agora ao bloco parlamentar composto pelo PP, PSB, PRB e PV. Consulto os líderes, quem fará uso da palavra. Deputado Bruno Souza, tem a palavra por até 12 minutos. Primeiro, eu gostaria de dedicar esse material ao comandante Mocelin. Opa, por favor. Presidente, algumas vezes esperamos estar errados. Exatamente. Algumas vezes eu torço para estar errado. Torço para estar errado porque algumas previsões são fatídicas, algumas previsões nós torcemos para que elas não se realizem. Digo isso porque em abril de 2017 comecei firmemente a cobrar do DEINFRA uma posição em relação às nossas pontes Colombo Salles e Hercílio Luz. A Colombo Salles tem 43 anos, a ponte que desabou na Itália tem 51 anos. Em abril de 2017 fiz uma solicitação ao DEINFRA simples, que me respondesse atestando a segurança
do trânsito nas pontes. Queria apenas que dissesse, sim, os catarinenses podem transitar sem medo, sem receio. A resposta nunca veio, não garantindo a segurança da ponte, o que me deixou ainda mais incomodado. No começo desse ano, fiz então uma singela mobilização no tamanho dos meus braços, o que eu conseguia fazer, mas quis expressar minha preocupação. Fui até a cabeceira da ponte Colombo Salles, se puder, por favor, e se puder botar no plenário também. Fui até a cabeceira da ponte Colombo Salles e demonstrei ali a preocupação e repetia manifestação que já havia fazendo de forma institucional, através da Câmara de Vereadores, quando eu era vereador, e comecei a ir lá para a cabeceira justamente para alertar deste problema. Então, volto a afirmar, algumas vezes eu torço para estar errado, como eu torço neste caso. Ontem, por acaso, um acaso do destino, era mais ou menos o período da tarde, publiquei uma foto solicitando então essa reforma novamente. Passaram-se cerca de 2 horas e aconteceu o fato que saiu em todas as mídias e uma placa soltou a nossa ponte. Também, por acaso, consegui encontrar o governador Moisés e conversar sobre o tema, e ele me acalmou falando que a obra já está prevista, há orçamento, e que a reforma deverá sair em breve, já que o último trâmite da licitação já acabou, não houve contestação, então agora é só estabelecer o cronograma de obra. Assim eu espero e realmente vou cobrar também e acompanhar, porque por cima daquela ponte passam mais de 150 mil carros por dia. Para os senhores terem ideia, é um trânsito maior do que o trânsito da ponte Rio-Niterói. E é o único acesso à nossa ilha de Santa Catarina. Neste caso, novamente, eu espero estar errado e que aquela ponte não seja a próxima tragédia. Isso seria algo que impossível de apagar da nossa história, além do impacto que isso traria. Então, torço para estar redondamente errado neste caso. Quero falar também sobre o tema dos incentivos fiscais que eu venho acompanhando. Consegue uma parte? Só nesse seu primeiro assunto, com relação à tragédia, o Manezinho chamaria, né? O Bruno está agorando, mas como vereador, deputado, realmente é uma obrigação nossa, e parabenizo por estar fazendo isso, alertando para que não aconteça aquilo ali que está na sua faixa, a tragédia. Então, parabéns, e a gente espera que o secretário de Infraestrutura venha aqui explicar o que ele vai fazer, o que não vai fazer, o seu cronograma. Parabéns pela sua pauta. Eu agradeço. Desde 2003, desde a explosão nas galerias que causaram o apagão em Florianópolis, sabe-se da necessidade de uma grande obra de manutenção e reforma para garantir a segurança. Agora, sobre os incentivos fiscais, eu quero tentar trazer uma outra perspectiva na minha fala, porque estava ontem, novamente, analisando o site do Tesouro Nacional e encontrei ali algo que apenas reafirmei uma certeza. Nós falamos, ano após ano, sobre o Pacto Federativo. Senhores, eu hoje faço um compromisso. Eu não passarei os próximos anos apenas repetindo esse discurso sobre Pacto Federativo. Chegou a hora de pararmos do discurso e começar a ir à prática. Estava analisando o site do Tesouro, analisando os repasses que o nosso governo, a nossa população, o nosso pagador de impostos faz para o governo nacional e analisando o quanto recebemos de volta. O nosso governo, as pessoas, o governo não, as pessoas pagam cerca de 50 bilhões de reais ao ano para a União. Mandam esse repasse, dinheiro produzido aqui, riqueza produzida aqui. Recebemos de volta
2,9 bilhões de reais. O tamanho do nosso déficit, 2,5, numa previsão mais ou menos realista, 3 bilhões, numa previsão otimista. Repassamos 50 bilhões, recebemos 2,9 e temos um déficit de 2,5 bilhões ao ano. Ou seja, se apenas aumentássemos o percentual, esse troco que eles nos mandam de volta, que a União nos manda de volta, se apenas aumentasse um pouco, talvez para 10%, 15% do total que enviamos, não teríamos déficit. Ou seja, estamos tendo déficit em casa, aumentando os impostos em casa, tendo que discutir o fim de incentivos em casa, para mandar dinheiro para fora, para estados que recebem até 180% do que produzem. Não são eles que estão produzindo, somos nós que estamos produzindo, é a nossa população, é o nosso trabalhador, pagando imposto, suando, trabalhando até maio, junho, para pagar imposto e mandar recursos para outros estados, para estados que talvez não façam o dever de casa e não tenham um orçamento sustentável. E nós aqui temos que ficar sustentando o descaso e o descuido de governos alheios. Não, senhores, isso está errado e chega de chover no molhado. Todos sabemos que o Pacto Federativo tem que ser rediscutido. Eu proponho que começamos a sair do discurso para dar um ultimato. Não temos que rever o Pacto Federativo um dia, temos que rever o Pacto Federativo hoje, e não um dia. Pois, senhores, não falo nem em tom jocoso, não. Eu digo que ou revemos esse Pacto Federativo, ou comecemos a pensar na República de Santa Catarina, porque eu estou cansado de produzir riqueza aqui e termos que na Assembleia discutir sobre um déficit que na verdade nem existe. Não existe. Porque se nós produzirmos 50 bilhões aqui e ficamos enviando para ser gasto em Brasília, a 4.500 quilômetros daqui, isso é uma dissonância, não faz o menor sentido. Eu não vou mais aceitar isso. Temos sim que manter a riqueza gerada no nosso Estado, e não enviar 54%, 55% do total para Brasília. Não faz sentido, além do controle das nossas contas públicas, que crescem organicamente acima da inflação. E aí proponho, e se de fato esse governo quer fazer algo, algum plano de Estado e não de governo, deveria imediatamente e urgentemente propor um teto no gasto das contas públicas. Se quer fazer algo, de fato, não de governo, mas de Estado, proponha imediatamente um teto no gasto das nossas contas públicas, pois as nossas contas crescem organicamente acima da inflação. Ou seja, o tamanho do nosso Estado apenas cresce. E além disso, que começamos também, de forma imediata, rediscutir esse nosso pacto federativo, que não faz o menor sentido. Isso é uma federação de faz de conta, de brincadeirinha, é uma ofensa às repúblicas federativas de fato. Nós não temos uma federação, mas é claro, isso tem tudo a ver com a nossa história, que foi feita de cima para baixo e não de baixo para cima. Teremos mais dificuldade, mas comecemos a repensar isso, porque eu não descarto e não considero irreal nós começarmos a pensar, se esse pacto não for revisto, e de forma breve, numa República de Santa Catarina. Não digo de forma de brincadeira, não. Isso tem que ser pensado, porque não é justo produzirmos em Santa Catarina riqueza, produzirmos e ficarmos suprindo a despesa, o descaso alheio. Nosso Estado, falávamos agora sobre as rodovias do nosso Estado, 250 milhões para deixar tudo em dia, para deixarmos nossas rodovias adequadas.
50 bilhões para Brasília. 2,5 bilhões de déficit. Temos que lutar para conversar sobre incentivos fiscais, enquanto nosso dinheiro está escoando para Brasília. Perdoe-me, mas faz todo sentido pensar que esse dinheiro gerado pela nossa gente seja discutido como gastar aqui também. Que nós possamos discutir como melhor gastar esse dinheiro, que na verdade, na minha opinião, nem deveria ter saído do bolso do pagador de impostos. Mas se é para gastar esse dinheiro, que seja discutido na Assembleia, porque afinal o deputado estadual é encontrado nas ruas, as rádios encontram, as pessoas podem vir aqui. Mas quem encontra um senador caminhando pela rua? Qual o compromisso de um deputado de um estado distante com Santa Catarina? Nenhum. Então começamos a tratar esse assunto de forma mais séria. Chega de apenas falar sobre rever o Pacto Federativo um dia. Está na hora de refazermos o nosso Pacto Federativo imediatamente. Encerrado o horário dos partidos políticos, tem a palavra pela ordem o deputado Maurício Kudilarski. Obrigado, senhor presidente. Só para registrar a visita aqui na casa do Denner Palaoro, que é o presidente da Câmara de Faxinal dos Guedes, e do vereador Paulinho, nosso amigo e nosso líder lá no município de Faxinal dos Guedes. Feito o registro, passamos à ordem do dia. Temos aqui requerimento do presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Rodrigo Colasso, que solicita o desarquivamento do projeto de lei 554/2017, autoriza a doação de fração de imóvel de propriedade do Estado de Santa Catarina, no município de Criciúma. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado o requerimento. Pedidos de informação. Pedido de informação de autoria do deputado João Amin, solicita ao secretário da Fazenda informações acerca das medidas que estão sendo tomadas para que não ocorra atraso na folha de pagamento dos servidores públicos estaduais. Em discussão, tem a palavra o autor, deputado João Amin. Esse pedido de informações vem ao encontro do que o jornalista Cláudio Prisco Paraíso divulgou essa semana como notícia bomba, de que há a possibilidade, segundo o secretário da Fazenda, de se atrasar o salário ainda em 2019. Por isso, a gente pede que a Secretaria da Fazenda informe aos deputados e à sociedade catarinense se há esse risco mesmo, até porque eu não vejo como, já que a arrecadação vem crescendo constantemente desde novembro do ano passado. Ainda em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado o pedido de informação. Pedido de informação também de autoria do deputado João Amin, solicita ao presidente da Infra informações acerca das providências que estão sendo tomadas para evitar deslizamentos e interdições na Serra do Rio do Rastro. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado. Pedido de informação do deputado João Amin, solicita ao secretário da Casa Civil informações acerca da regulamentação da Lei 17.560, de 2018. Não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado. Pedido de informação de autoria do deputado Neudi Sareta. Solicita ao presidente da Infra informações acerca da situação das pontes Pedro Ivo Campos e Colombo Salles, no município de Florianópolis. Não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado o pedido de informação. Pedido de informação de autoria do deputado Jair Mioto. Solicita ao secretário da Infraestrutura informações acerca das medidas que estão sendo tomadas para garantir a segurança da ponte Pedro Ivo. Não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado. Pedido de informação do deputado Márcio Machado. Solicita ao secretário de Justiça e Cidadania informações acerca dos convocados no concurso público para provimento do cargo de agente de segurança socioeducativo, edital 001 da Secretaria de Justiça e Cidadania de 2016. Tem a palavra o autor, deputado Márcio, para discutir. Bom dia a todos. Primeiramente, cumprimento o presidente da Casa, deputado Júlio Garcia, nobres deputados, deputadas que se fazem presente, quem nos acompanha aqui nas galerias, sejam sempre bem-vindos, quem nos acompanha nas redes sociais, Facebook, TV AU. Esse pedido de informação, senhor presidente, se faz necessário ante um clamor da categoria, no qual eles precisam ter informações referente
ao edital número 1 de 2016, que diz respeito ao cargo de agente de segurança socioeducativo. Dessa maneira, como instrumento desta casa, eu requeiro ao governo quantos servidores já foram convocados e qual a previsão da convocação dos demais. Assim, eles possam ter uma informação importante. Vale ressaltar que esse pedido de informação, o governo é obrigado por lei responder a esta casa em 30 dias. Assim, aos interessados, a partir desse momento e quando chegar as informações, nós vamos estar passando para que as pessoas possam ter conhecimento e esperar, de fato, o seu direito ser garantido. Assim, eu peço a vênia dos nobres deputados e deputadas para aprovação do referido pedido de informação. Obrigado. Em votação, aprovado o pedido de informação. Moção de autoria do deputado João Amin, cumprimentando o artista Rodrigo Diaro pela realização, a partir do dia 27 de fevereiro, de exposição no Museu de Arte de Santa Catarina. Em discussão, em votação, aprovada a moção. A presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. Requerimento de número 63, deputada Luciane Carminati. Requerimentos de números 64 a 70, deputado Ivan Nats. Requerimento de número 71, deputada Marlene Fengler. Requerimentos 72 e 73, do deputado Moacir Sopelsa. Requerimento 74, deputado Padre Pedro Baldiceira. A presidência comunica que encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicação de número 65, deputado João Amin. De número 66, deputado Laércio Schuster. De número 67, deputado Milton Obos. Indicação 68, deputado Maurício Scudilarque. 69, deputado Neudi Sareta. Encerrada a ordem do dia, passamos às explicações pessoais. O primeiro deputado inscrito é o deputado Bruno Souza. Bom dia, plenário. Novamente retorno e agradeço pela oportunidade de mais uma vez falar e me dirigir a esse plenário. Só para finalizar, eu tinha 3 temas para tratar hoje. Acabou que um deles não pude tratar, porque realmente me preocupa muito o chamado Pacto Federativo e me estendi demais. Mas quero brevemente falar sobre a instauração da CPI da Ponte Hercílio Luz. Hoje, com a publicação, começa o prazo para que até 2 dias 2 sessões, o presidente solicite a indicação dos líderes para a indicação dos membros. Eu quero fazer uma ressalva. No ano 62 a.C., a segunda esposa de César fez na sua casa uma festa chamada a Festa da Boa Deusa. Lá, um jovem, e era só para mulheres a festa, um jovem que era apaixonado pela esposa de César resolveu invadir a festa disfarçado de tocadora de lira, para então encontrar a esposa de César. A mãe de César descobriu e foi um escândalo. Prenderam o jovem e César, surpreendentemente, retirou as acusações, não quis acusar o jovem, mas pediu o divórcio de sua esposa. E aí, questionado, César disse: por quê? Se o jovem não fez nada. E César falou: não basta a esposa de César parecer honesta, não pode caber dúvidas. E surgiu então a expressão: a esposa de César não pode apenas ser honesta, tem que parecer honesta. E digo isso porque tenho ouvido muita gente, e em muitas entrevistas que tenho participado, perguntando se a CPI não vai acabar em pizza.
em relatórios não conclusivos. Eu tenho dito que não. Tenho dito que o nosso esforço não será para isso. Mas é importante pensarmos de que essa expressão pode vir bem a calhar agora. Não basta apenas que nós façamos o certo, temos que parecer fazendo o certo também. E digo isso porque teremos as indicações, teremos a eleição para presidente, relatoria, e tudo isso são indicativos de um caminho que a CPI poderá tomar. Eu tenho para mim que essa é uma grande oportunidade de investigarmos um assunto que há muito já se fala na cidade, na região, no estado, a ponto que se tornou até folclórico. Mas não podemos desperdiçar essa oportunidade chegando a um resultado não conclusivo. Seria muito triste que acontecesse o que eu já vi acontecendo em outras CPIs, chegando a resultado algum, uma CPI sendo arquivada sem a devida atenção, esvaziada. E aí é por isso que é importante que possamos mandar desde já os indicativos de que o nosso trabalho será sério, que o nosso trabalho será duro, sério, mas comprometido. Que nós não queremos apenas parecer sérios, parecer honestos. Não queremos apenas ser, queremos também mostrar e sinalizar que seremos. Então, nas próximas 2 sessões, eu rogo para que nós possamos ter isso em mente, na hora de compor, na hora de começar a fazer os trâmites da nossa CPI, na hora de eleger os membros, que sejam pessoas comprometidas de fato com a nossa investigação, pessoas que queiram de fato chegar a uma conclusão e a uma resposta. Deixo esse alerta porque seria um sinal muito negativo para essa casa se ao final dos trabalhos não conseguíssemos dar resposta alguma. Então faço esse apelo em nome da credibilidade desta casa, em nome da credibilidade de cada um dos senhores deputados e em nome de uma resposta que os catarinenses querem. Muito obrigado. Próxima oradora inscrita é a deputada Paulinha. Tem a palavra por até 10 minutos. Meus queridos colegas, meu querido presidente, quero apenas primeiro saudar o meu amigo prefeito Adelmo de Bela Vista, que está aqui, veio nos visitar. Seja bem-vindo, meu amigo. Em seguida a gente já sobe para tomar um café no gabinete. E também agradeço as presenças. Está aqui também os meus amigos de Porto Belo, o pai do prefeito Emerson também nos visita, o Giovanni Felipe, o vereador Jair, o meu amigo Lion, também de Lages, que vieram acompanhar a nossa ação. Então, antes de tudo, um abraço a todos. Minha fala de hoje é breve, presidente. Eu apenas quero aqui também somar esforços aos comentários que foram postos hoje em razão do necessário esclarecimento que se deve oferecer em relação a essa situação da ponte. Eu acho que a gente nem precisa pedir mais, porque o governo está concentrado nesse esforço, mas é importante que haja uma explicação consistente para a população em relação ao dano provocado e a seguridade efetiva das pessoas, porque, de fato, a gente tem recebido muitas mensagens, a deputada Marlene bem colocou aqui, então quero corroborar o depoimento que foi trazido pelo deputado João Amin, nesse sentido, pedir então, rogar ao governo que traga esclarecimentos mais lúcidos, que se utilize dos meios de comunicação para apontar à população não somente os efeitos e os desdobramentos da licitação, que agora, por fim, se deslindou, mas também a situação efetiva e emergencial de agora, se há algum risco, se não há, com qualidade técnica. Quero também, senhor presidente, dizer que eu me perco, às vezes me faltou a anotação de quem foi a proposição, de qual deputado, mas que pediu
a presença do Paulo Eli para discutir essa questão dos incentivos. Acho imperiosa e urgente essa reunião nesta casa. O secretário tem que vir. E eu digo isso porque tenho estudado a matéria e há diversas opiniões e comentários técnicos, inclusive, que referendam esta ou aquela posição. E agora a gente tem, na verdade, uma batata quente nas mãos para descascar tanto o governo quanto esta casa. Há uma preocupação generalizada hoje das perdas que a aplicação desse diploma legal a partir de abril pode provocar em nosso Estado. E eu acho que de todas as urgências, essa é uma das maiores que a gente vai enfrentar. Evidente, tomo a liberdade de, mais uma vez, aportar aqui as questões de saúde pública. Penso que o secretário de Saúde precisa encontrar um meio de estabelecer um diálogo com esta casa, com os próprios prefeitos, com gestores públicos que tenham uma resposta inteligível em relação a demandas que são mais que urgentes. Sabe, as perguntas que são feitas têm nos ofertado respostas, deputado Alba, muito superficiais. Por exemplo, você questiona a aquisição de medicamentos de uso continuado, que há muito tempo já, desde novembro, dezembro, as famílias não têm recebido medicamentos que a população não tem condições de, obviamente, cumprir, e menos ainda os municípios de absorver. E a resposta está em licitação, estamos processando, estamos regularizando. É um ambiente vago demais para a situação das urgências. Eu, inclusive, tenho evitado trazer proposições à casa, não é muito do meu feitio, eu sempre prefiro primeiro estabelecer o diálogo, mas eu acho que há fragilidade na Secretaria de Saúde, na comunicação com os poderes nesse sentido. E eu deixo também esse recomendo aí para os representantes do governo. Peço que o Alba tenha a oportunidade de conversar também com o secretário de Saúde nesse sentido. E, por fim, eu também quero aqui destacar essa questão da Celesc. Eu tenho acompanhado de longe esse primeiro trabalho que o nosso presidente trouxe para si. Achei realmente louvável a iniciativa de ele pessoalmente percorrer todo o estado de Santa Catarina e, pelo seu crivo, fazer o julgo de como se dá o trabalho nas regiões. E sei que hoje ele tem muito mais do que informações abstratas, mas ele tem conteúdo para se planejar e planejar as operações da Celesc. Tenho buscado uma audiência com ele, que não tem sido possível, mas não me aborreço, porque fui muito bem recebida pelo Vitor, que é o diretor responsável pela área. Igual percebo que a pauta de iluminação pública ela é recorrente em quase todos os gabinetes, se não na totalidade dessa Assembleia. Então, eu realmente reitero esse pedido para que facilite, então, porque imagine, né, nós somos 40, todos nós temos demandas emergentes de iluminação. Eu mesma dividi com vocês o sentimento de sofrimento da visita última que fiz na comunidade de Volta Grande, no interior de Rio Negrinho, e que não é diferente do que acontece em Bela Vista do Todo e em toda a região. No Planalto Norte, que é uma das regiões mais desprotegidas politicamente, vamos dizer assim, mais desassistidas, mesmo no Oeste, enfim, no Alto Vale, nós estamos perdendo milhões de reais no setor produtivo catarinense, e justo das mãos dos menos favorecidos, dos agricultores familiares, das comunidades mais simples, por conta da falta de investimentos em energia nessas regiões. Eu imagino que o nosso presidente da Celesc vai nos apontar algum planejamento que possa ser ofertado para essas comunidades. Mas eu gostaria, sinceramente, presidente, de vê-lo aqui nesta casa e que nós todos pudéssemos, então, aproveitar para que ele também otimizasse o seu tempo, um diálogo sobre essas questões que alcançam todas as regiões e precisam emergentemente de uma resposta. Então, eu quero apenas enaltecer aqui o deputado, acho que foi o deputado João Amin, que fez a solicitação do convite do presidente da Celesc, do Paulo Eli.
para que venham a esta casa. O Paulo Eli, naturalmente, com uma manifestação mais objetiva no sentido de convocação, e que ele possa também trazer a sua equipe técnica para nos amparar. Obrigada, meu presidente. Obrigado a todos e todas por me ouvirem com atenção. Próximo orador inscrito é o deputado Jair Mioto. Tem a palavra. Senhor presidente, senhores deputados, apenas quero reforçar a preocupação dos catarinenses aqui da Grande Florianópolis. Nós ontem tivemos uma situação muito complicada com relação ao nosso trânsito, e eu sei que nessa casa já temos pedidos de informação de outros deputados, mas quero somar-me e agradecer ao plenário por ter aprovado o nosso pedido de informação com relação a questões técnicas da ponte Pedro Ivo, que ontem teve 2 faixas interditadas no acesso à nossa ilha. Então, colocamos nesse pedido de informação algumas questões técnicas com relação a esses super parafusos que fazem esse contato nessas juntas de dilatação, que é onde trabalha exatamente com o movimento dos carros, com a questão climática, eólica, e muitos deles expostos, e realmente nós precisamos que essa manutenção, não só da ponte Pedro Ivo, mas da Colombo Salles, também seja feita com urgência. A situação é gravíssima, então estamos nos somando. Eu sei que há preocupação também por parte do governador, mas esse nosso requerimento é algo que já adentra as questões técnicas, pois o problema é tão emergencial que estamos saindo da questão genérica, superficial, e adentrando as questões técnicas de engenharia, para que possamos tomar todas as precauções, que as nossas pontes estejam seguras para o trânsito na nossa cidade, e que esses laudos de engenharia estejam também atualizados, para que nós tenhamos segurança na nossa cidade. Então, é somente isso, senhor presidente, para que as nossas pontes tenham a devida manutenção e que possamos usufruir do trânsito, do acesso à nossa linda ilha de Santa Catarina. Muito obrigado. Não há mais oradores inscritos. A presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca outra solene para hoje, às 19 horas, em Ituporanga, em homenagem aos 70 anos de emancipação político-administrativa daquele município. Está encerrada a sessão.